dia. Olá, Paulo, bom dia. Bom dia a todos. Deixa eu só partilhar aqui, entretanto. Ok. Bom dia, bom dia. Vou esperar mais um pouco para que entre o pessoal. Bom dia. Olá, bom dia. O professor já tem alguma informação sobre a prova? A prova, o teste que vocês vão realizar, certo? Acerca da Assembleia, é isso que me está a perguntar? Sim, o mini-teste. Sim. O que é que quer saber? Vai ser online, presencial? Não, tem de ser online. Neste momento tem de ser tudo online. Pelo menos são as ordens que eu recebi. E para já continuaremos tudo, seja aulas ou seja avaliações, pelo menos estas que são daqui a pouco tempo, digamos, será tudo online, ok? Vai ser a matéria que nós demos, que vamos dar até à prova. Vai ser a matéria toda que vocês derem acerca da Assembly, ou seja, termina hoje, porque hoje, como você lê aí na descrição da aula, vamos acabar com umas instruções de deslocamento e de rotação. E depois vou fazer a iniciação ao Arduino, só dar-vos umas luzes do que é o Arduino e tal, mas essa parte e tudo que venha em função disso já não está incluída na vossa avaliação, ok? Ou seja, terá por base a vossa avaliação ficha 1, ficha 2, ficha 3 e ficha 4, e das aulas teóricas será tudo até ao final destas instruções de deslocamento e de rotação. Ok? Ok, professor. A prova vai ser maioritariamente escolha múltipla, vai ter também perguntas de desenvolvimento. Ainda está a ser pensado. Ainda não consigo responder com toda a certeza acerca disso. Tenho que ver, já fiz perguntas, já tenho muitas perguntas feitas de escolha múltipla, mas não sei se chega. Ainda estou a avaliar. Ok, professor. Ok. Vocês ouvem algum tipo de feedback? Estão-me a ouvir a mim? Não. Acho que não, sir. Não. Deve ser porque eu liguei aqui o iPad do lado, se quiser escrever alguma coisa. Estava a ouvir aqui um pequeno feedback, mas já vou resolver isso. Só um bocadinho. O avôzito já conseguiu ligar aqui o iPad e agora vai conseguir tirar o som. Porque se eu fizer, isto continuando a responder, se eu fizer a parte da escolha múltipla e desenvolvimento, eu vou ter que dividir isto em 2 momentos de avaliação, ok? Porque, por norma, eu gosto de misturar as perguntas todas e fazer perguntas diferentes, ou pelo menos, não sei se serão todas diferentes, mas o banco de perguntas que eu tenho é bastante grande. E para baralhar as perguntas, eu preciso de criar 2 momentos de avaliação para não misturar as de escolha múltipla com as de desenvolvimento. E em relação às de desenvolvimento, tenho que pensar uma forma, se fizer, tenho que pensar numa forma de não as fazer diretamente, como aquilo que vocês estão habituados na ficha. E não sei se isso
irá dificultar-vos muito a vida. E por isso é que eu preferencialmente opto por ir para as escolhas múltiplas apenas, mas não está ainda decidido em definitivo. Quando estiver, eu também lançarei no Moodle, se for antes da vossa próxima aula teórica. Se eu tiver essa decisão antes da vossa próxima aula teórica, eu lanço no Moodle algumas instruções ou alguns pontos a clarificar isto, está bem? Digo-vos que será apenas escolha múltipla, quantas serão, quanto tempo terão, pronto, e por aí. Por norma costumo fazer isso e faço sempre antecipadamente. Se não o fizer até à próxima aula teórica, provavelmente vocês na próxima aula teórica já saberão essa informação. Ok? Setor, o que quer dizer com fazer perguntas de desenvolvimento sem ser diretamente? Sem ser iguais ou muito idênticas ok. à vossa ficha. Porque o facto de ser online, se fosse uma coisa presencial, eu poderia fazer as perguntas dessa forma. Em vez de ter uma multiplicação, punha uma divisão, em vez de ser a dividir por valor 2, punha o valor 3 e por aí fora. Percebem? E isso conseguiria fazer, num modo presencial, conseguiria fazer isso. Num modo online, em que eu, muitas vezes, tenho que assumir que alguns de vocês estão a fazer consulta aos slides, e isso deixa de ser tabu, ok? Todos nós sabemos que isso é fácil de fazer e é possível de fazer, não estou a dizer que toda a gente o faça, mas é fácil e possível de o fazer. E eu, como professor, tenho que assumir que vocês estão a fazer isso, infelizmente, ok? Mesmo sabendo que muitos acabam por ser prejudicados. E então tenho que fazer as perguntas de outra forma, de forma a tentar perceber se vocês sabem fazer as coisas, mesmo consultando. Pronto. E é sempre com base nisso que eu tenho feito as minhas avaliações online. Ok? Ótimo. Pronto. Pastor, quer dizer que então, em termos de interpretação, que vai ser um bocado mais, que vai ser mais difícil de perceber a questão. Que vai, não, interpretação vai implicar que nós entendamos a questão para conseguir resolver o problema. A questão, vocês vão sempre percebê-la, eu não dou voltas a rotundas, apesar de viver em Viseu, não dou voltas a rotundas para fazer questões. As perguntas são diretas e vocês percebem, não é? O modo de resolução muitas vezes pode não ser tão imediato como aquilo que vocês fizeram nas vossas fichas práticas, por exemplo, percebem? Ou seja, não é vocês. O que eu quero dizer é, o exercício não vai ser, ou não pode ser feito de uma forma em que vocês olhem para ele e digam, é exatamente igual a este que eu fiz aqui na ficha, só tenho que mudar este valor desta constante. Isso não vai acontecer, ok? Se eu fizer uma coisa em que vocês tenham que escrever de desenvolvimento, isso não pode acontecer. Agora, não vai ser uma coisa mais difícil. Quem souber resolver aquilo, os exercícios todos que estão na ficha, consegue resolver qualquer exercício que eu proponha desenvolvimento, porque percebeu como se fazia. Não se limitou a copiá-lo de alguma maneira, ok? Será sempre dessa forma. Não é mais difícil nem de resolução, nem mais difícil de interpretação. Quem perceber a matéria e quem souber fazer as coisas, não terá problemas nenhum em fazê-lo. Só que não será uma coisa que é direta ou copiada de uma ficha prática. Como? Não sei. Tenho que pensar nele. Por isso é que eu digo que ainda não estão feitos, porque tenho que pensar neles. Mas isso será sempre respeitado. O nível de dificuldade é sempre semelhante ou igual à dificuldade que vocês encontraram nas fichas, mesmo que seja a primeira vez que as fizeram, ok, foi bastante difícil para alguns, se quando resolverem a segunda vez e se perceberam tudo aquilo que foi feito, provavelmente já vai ser mais fácil, e é esse tipo de dificuldade que vocês encontram nos exercícios que eu possa fazer de desenvolvimento, ok? Porque eu também gosto de fazer alguns exercícios de desenvolvimento, isto ainda não está decidido, mas também gosto de fazer alguns exercícios de desenvolvimento porque acho que as escolhas múltiplas, por vezes, só vos dificultam também em algumas situações. Porque existem coisas que são semelhantes e essas coisas semelhantes vocês já sabem que vai ao encontro das vossas dificuldades, não é? Vocês estão a fazer um exercício e dizem, era mesmo esta parte que eu tinha dificuldade, não sabem qual é a diferença. Em que se vocês fossem fazer isto de forma escrita, alguns dos exercícios, ou em formato de desenvolvimento, provavelmente vocês conseguiriam ter uma parte correta, em vez de terem o exercício depois todo incorreto quando a escolha múltipla. Por isso são coisas que eu ponho na balança e que tenho que pensar bem e ponderar bem de que forma é que o faço para não vos prejudicar.
Esse é sempre o meu intuito, atenção, é não vos prejudicar, ok? Ora bem, posto isto, mais alguma dúvida em relação aos métodos de avaliação, ou o formato em que será, ou o que é que possa sair? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? É óbvio que na próxima semana eu posso ter as coisas mais concretas para vos explicar, ou mais decididas, digamos assim. Em todo o caso, se tiverem alguma dúvida, força. Caso contrário, darei início então aqui à nossa aula teórica, ok? Professor, o teste é 2 a 8, não é? Se eu não me engano. Não, o teste não é 2 a 8. O teste é no dia 3 de maio, e no dia 3 de maio é 2 a 15, se eu não estou em erro. Ok. É que eu acho que o professor da prática tinha dito que seria já na próxima semana. Quem é o seu professor da prática? Não estou a recordar agora. É o Rui ou o João? Acho que é o João. O João? Que ele tinha dito que a aula de quinta-feira já seria de revisões para o teste. Não, pode, sim, ok. Isso pode ser, mas na aula seguinte, na vossa aula seguinte prática, fazem a ficha já iniciam a ficha já relativamente à matéria de sistemas embebidos, relativamente ao Arduino. E o que ele está a dar é como vocês têm uma aula para já a mais, que poderia eventualmente fazer umas revisões, pelo menos eu pedi para fazer isso. Mas não quer dizer que o vosso teste seja logo na semana a seguir. Aliás, isso está no planeamento das vossas aulas teóricas. Na primeira aula teórica diz lá que o mini-teste é no dia 3 de maio e será realizado neste horário, ou seja, na aula teórica. Ok. Deve ter sido o que percebi mal, então. Obrigado. Nada. Pronto. Posto isto, daremos então início à nossa aula teórica de hoje. Vou-vos falar um pouco, que era algo que eu já queria ter falado na última aula, e vocês têm acesso a isso nos slides também da aula 4. Estes ainda não disponibilizei porque estive até há pouco a ultimar algumas coisas acerca do Arduino. Em todo o caso, eu depois coloco no final da aula. Como estava a dizer, falarei de instruções de deslocamento e de rotação, mostrando-vos como é que elas funcionam, as operações de shift ou as de rotação, e para que é que servem, que tipo de aplicações é que elas têm, sem ser o lógico, não é, de fazerem deslocamentos ou de fazerem rotações. Elas são simples de perceber porque os nomes são implícitos, não é? Rotação, nós fazemos rotação dos nossos bits, ou seja, o menos significativo, dependendo para que lado é que queremos ir, passa para o mais significativo e assim consecutivamente. Ou no caso de deslocamento, o que acontece é andamos uma posição para a esquerda, os bits deslocam-se uma posição para a esquerda ou deslocam-se uma posição para a direita. A única parte que temos de ter em atenção é o que é que acontece ao carry e o que é introduzido cada vez que fazemos um shift, por exemplo, para a esquerda, o que é que estamos a introduzir no bit menos significativo, ou seja, no da direita. E isto é a grande diferença entre umas e as outras. Para além disso, como eu disse, vou-vos mostrar que tipos de aplicações é que nós podemos incluir estas instruções, para que é que servem. E vocês na vossa ficha 4, quando resolverem a ficha 4, um exercício diz-vos de que forma é que vocês conseguem fazer determinadas operações, ou seja, eu coloco lá uma operação de multiplicação e digo-vos que vocês não podem utilizar a instrução de mul, ou no caso se fosse uma divisão, dizia-vos que não poderiam utilizar a instrução de div. E quais são as formas que vocês têm de fazer isso? Vocês, há uns slides atrás, ou há umas aulas teóricas atrás, eu mostrei-vos que com o AND vocês já conseguiriam realizar algum tipo de instruções, e agora com estas de shift, ou seja, de deslocamento, também é possível vocês, seja para a esquerda ou seja para a direita, vocês conseguirem fazer multiplicações ou divisões. E pronto, isso será maioritariamente a importância deste tipo de instruções. É óbvio que com as instruções de rotação vocês também conseguem fazer, ou seja, passar todos os bits, por exemplo, os 4 bits mais significativos, passá-los para os 4 bits menos significativos, também vos mostro isso. Pronto, e depois concluo essa parte de instruções de deslocamento e de rotação com um pequeno exercício muito semelhante àquilo que vocês encontram nas vossas fichas, para vocês aplicarem, no fundo, aquilo que eu vos mostrei do que é que são as instruções de deslocamento e de rotação. Darei-vos um tempinho e depois podemos discuti-lo e resolvê-lo. Por fim, começo com a introdução ao Arduino. Ou seja, antes de iniciar aqui as instruções
a matéria, digamos, de sistemas embebidos, mesmo mostrando-vos um bocado o contexto da internet das coisas e de que forma é que se ligam estes sensores todos agora às smart cities e por aí fora. Antes de iniciar essa parte, apeteceu-me dar aqui acho que é importante dar-vos aqui um contexto de qual vai ser a vossa ferramenta de trabalho a partir das vossas próximas fichas práticas, digamos, ou seja, no final da vossa ficha prática número 4, vocês vão realizar novas fichas que terão por base então o Arduino. Alguns de vocês já sabem o que é, outros nunca tocaram no Arduino, nem em nenhum tipo de plataforma para trabalhar com o Arduino, e eu vou-vos dar um pequeno contexto acerca dele, ou seja, de como é que ele é constituído, qual é a importância dele, e de que forma é que fazemos, por exemplo, um simples programa de acender e apagar um LED, em que depois vos dou-vos um link que dará direto para o YouTube, em que vocês podem olhar para a plataforma com que nós vamos trabalhar, uma vez que estaremos em modo online, infelizmente, em que vamos trabalhar com um simulador virtual que será o Tinkercad, em que vocês conseguem trabalhar, ou seja, simular tudo aquilo que fariam presencialmente. Não é a mesma coisa, todos sabemos, porque existem problemas com ligações de cabos e coisas desse estilo que vocês nunca vão ter aqui com um simulador virtual, mas dadas as circunstâncias é o melhor que conseguimos, de forma a passar-vos todos os objetivos que eu quero e que vocês aprendam a trabalhar nisto. Futuramente, e com muita esperança, quando vocês chegarem ao vosso 3º ano, e se tudo correr bem, eu serei o vosso professor de sistemas embebidos, e aí sim, nessa altura, já poderemos trabalhar presencialmente com muitos equipamentos, seja Arduinos, ou depois até Raspberry Pis, ou outro tipo de plataformas que estarei a avaliar também, mas tudo em formato presencial, e aí sim começarão a ter aquela experiência de tacto, no fundo, que é para ver os problemas, montagem de sensores e coisas assim do estilo, que normalmente são problemas e que vão passar aqui ao lado quando vocês trabalharem com o simulador virtual. Mas pronto, basicamente é este o resumo para a aula 2. E assim começo então conforme vos falei, com as instruções de deslocamento. Chamo a vossa atenção para o seguinte: existem instruções de deslocamento lógico e aritmético. É importante que vocês saibam que, no caso de ser um deslocamento para a direita, seja lógico ou aritmético, existem diferenças entre o lógico e o aritmético, ok? Conforme vocês veem aqui em baixo. O SHR será será o vosso deslocamento lógico, este é o comando, SHR, e no fundo isto representa-se SHR do vosso registro, vírgula, quantas posições querem andar, já vamos para a frente, em que o que ele faz é, ele preenche a nova posição com o 0, ou seja, se eu fizesse um deslocamento lógico de uma posição para a direita, o que ele fazia era, este bit passava para aqui, este que estava aqui passa para aqui, e assim consecutivamente, até chegarmos ao bit mais significativo, o que lhe acontece é, ele não é desperdiçado, mas passa para a flag do carry. E aqui, introduzimos um 0, ok? No caso de ser um deslocamento aritmético, a diferença é, ele vai preencher a nova posição com uma cópia do bit de sinal. Se for 0, este bit de sinal, o deslocamento acaba por ser exatamente da mesma forma que este. Se for 1, a diferença é que mantemos aqui o 1 e o que fazemos é, depois passamos este 1 para aqui, o bit que estava aqui passa para aqui e assim consecutivamente, até ao bit mais, ou melhor, no caso, desculpem, menos significativo e passa para a flag do carry. Ok? Eu há pouco também disse aqui mais significativo, mas é menos significativo este bit, está bem? Eu acho que me enganei nesse sentido. Se eu disse isso, enganei-me, é menos significativo, ok? Pronto. A diferença entre eles é, no caso do deslocamento lógico, ele introduz um 0 na nova posição, no caso do aritmético, ele introduz uma cópia do bit de sinal, ou seja, se tivéssemos 0 aqui, ele metia 0, mantinha o 0 no fundo, se fosse 1, ele introduzia, deixava um 1 aqui, passava o 1 para aqui e assim consecutivamente, está bem? Conforme vocês conseguem ver aqui no caso do shift ou no deslocamento aritmético, ou seja, nós aqui tínhamos o bit de sinal que estava a 1,
O que é que ele faz quando faz um deslocamento para a direita de uma posição? O que é que ele faz? Ele faz a cópia do bit para aqui, desloca então este bit já para a próxima posição, este passa para a próxima, este passa para a próxima, e assim consecutivamente até ao, no fundo, bit menos significativo, que o que ele acaba é por passá-lo para a flag, digamos, do carry, ok? Assim sendo, eu quero que vocês se lembrem que só no deslocamento para a direita é que existe esta diferença entre deslocamento aritmético e deslocamento lógico, ok? No caso da esquerda, eles são exatamente iguais. Já lá vamos, mas eu queria que vocês soubessem distinguir deslocamento lógico e deslocamento aritmético. O aritmético mantém a cópia do bit sinal na primeira posição, ou seja, o que é introduzido de novo é manter este bit sinal, e depois sim fazemos o deslocamento dos bits para a direita, em que o bit menos significativo, e isto em ambas as instruções, o bit menos significativo passa para a flag do carry. Ok? No caso da esquerda, conforme eu vos falei, elas são exatamente iguais, mas têm de ser iguais a alguma instrução, ok? Elas são iguais ao deslocamento lógico, em que é introduzido um 0 na nova posição, conforme vocês veem aqui. Seja o aritmético ou o lógico, no caso da esquerda, eles são iguais, e são iguais àquilo que nós explicámos anteriormente, que era o deslocamento lógico. Posto isto, se nós olharmos para um exemplo em que eu tenho aqui um deslocamento lógico para a esquerda, o que é que nos acontece aqui? E seguindo, não é? Seguindo o que foi explicado aqui de deslocamento para a esquerda de uma posição, ou seja, se nós olharmos, temos aqui os nossos bits no fundo, fazemos um move DL,5, ou seja, temos aqui o nosso 5 representado, e o que é que nós vamos fazer? Vai ser um shift para a esquerda, em que é introduzido na primeira posição o valor de 0, conforme vocês veem em cima. Ou seja, se tivermos então 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, não é? O que é que vai acontecer no nosso deslocamento? Vamos introduzir, conforme vamos ali, introduzimos um 0 aqui, não é? Neste, e este último bit, o que vai acontecer vai passar para a flag do carry, correto? Ou seja, o nosso valor seria 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Este seria o nosso valor final, em que na carry do flag ficaria o valor de 0, correto? Menos um 0, professor. Deve ter colocado um a mais, provavelmente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem razão. Sim. Tem razão, tem razão. Ora. Desculpem lá que o avôzito está aqui com o iPad. E está aqui. Ora bem, está aqui então assim. Exatamente. E agora aqui tiramos outro também. Ok, é isto, não é? 4, 4, tá. Pronto, e ficaríamos então com este valor. Se vocês olharem e se traduzirem isto, no fundo, para decimal, qual é o valor que vocês têm aqui? Para decimal, qual é o valor? 9. 9? Ah, Decimal? olha, Existe? É 10. Ok, 10. 10. O que é que aconteceu aqui? Se vocês olharem, fizemos move DL5, ao fazermos aqui no fundo, SHL, que é um shift lógico para a esquerda, no fundo, de uma posição, ODL, o que é que nós acabamos por fazer? Acabamos por multiplicar por 2 elevado a 1. Ok? Não é? Porque o nosso resultado é 10. Ou seja, sempre que deslocamos um bit para a esquerda, é o mesmo que multiplicarmos por 2 elevado a 1. Ok? Ou seja, se tivéssemos um shift, um SHL DL,2, seria a mesma coisa que multiplicarmos por 2 elevado a 2, ou seja, por 4.
ok? Isto aplica-se sempre, obviamente, para esta instrução. E isto era uma das coisas que eu vos queria mostrar, que era o tipo, no fundo, o tipo de aplicação que vocês conseguiriam fazer com este tipo de instrução, ou seja, que outro tipo de aplicações é que vocês conseguem utilizar sem ser apenas, muitas vezes pode haver esse propósito em algumas instruções que a gente faça, mas nunca existe um único propósito que é faça este shift ou faça este deslocamento, tem que existir alguma coisa ali por trás. Vocês vão fazer este deslocamento em função de algumas máscaras, por exemplo, quando estão a programar, ou para poupar algumas instruções de multiplicação, vocês podem aplicar este shift para a esquerda. Ok? Deixem-me só tirar, acho que está ali mais uma coisita. Ok. Pronto, perceberam como é que se processa aqui o deslocamento lógico para a esquerda, certo? Na nova posição vocês introduzem um 0 e o que vocês tinham no vosso bit mais significativo passa para a vossa flag do carry, ok? Pronto, é simples. Continuando, se olharmos então para a instrução lógica para a direita, lógica, porque aqui, como vocês sabem, volto a chamar-vos a vossa atenção para isso. Aqui o deslocamento lógico era igual ao aritmético. No caso da direita, o deslocamento lógico é diferente do deslocamento aritmético. Mas no caso de considerarmos o deslocamento lógico, ou seja, em que na nova posição introduzimos um 0 e o bit menos significativo passa para a flag do carry, é a mesma coisa, ou seja, um método de aplicação é vocês dividir a divisão. Ou seja, se vocês deslocarem para a direita n bits, vai ser o mesmo que dividir por 2 elevado a n. Exatamente da mesma forma que foi explicado anteriormente. A diferença é que, quando é para a esquerda, temos uma multiplicação, quando é para a direita, temos uma divisão. Exemplo disso, temos aqui, neste caso, esta aplicação, fazemos move DL,80, e representamos então aqui o nosso 80, está representado aqui em bits, não é? E se fizermos um deslocamento lógico para a direita de uma posição ao nosso registro anterior, o que é que vai acontecer? Na primeira posição aqui introduzimos um 0, né? Ou seja, introduzimos um 0 e andamos então depois, os nossos bits deslocam-se uma posição para a direita. Pronto, e todos eles deslocam-se uma posição para a direita, até que chegamos ao último bit, e este último bit, no fundo, o menos significativo, vai passar para a nossa flag do carry. E o que aconteceu aqui é, nós representamos então, temos o nosso valor final, que foi deslocado para a direita de uma posição em que na nova posição é introduzido 0, e temos o valor de 40. E a nossa flag foi atualizada com o bit menos significativo, que era 0. 40 em que nós tínhamos 80, no fundo, que era o nosso valor inicial, ou seja, foi o mesmo, nós deslocámos um bit para a direita, que foi o mesmo que dividir por 2 elevado a 1, em que temos o valor de 40. Se nós fizéssemos um deslocamento de DL,2 do último registro, ou seja, do 40, o que nós vamos obter é, se vocês conseguem olhar para aqui, não é? Imaginar que isto anda 2 posições para a direita, ou seja, este bit nós vamos encontrá-lo aqui e este bit nós vamos encontrá-lo aqui, que é o que está aqui representado em baixo. E a flag do carry, ou seja, a primeira vez foi atualizada com este bit, no primeiro deslocamento, a segunda vez passou a ter este valor, que é o final, e que no fundo fica 0. E se vocês olharem para o valor final, no fundo, o que vocês vão ter aqui vai ser o valor de 40 a dividir por 2 elevado a 2, não é? 40 a dividir por 4, que dá o valor de 10. Pronto. E esta é uma das aplicações, digamos, do vosso deslocamento para a direita. Deixo aqui, se quiserem tentar fazer agora, o que é que acontece quando vocês fazem agora novamente um deslocamento para a direita de 2 posições, ou seja, isto é um exercício que vocês facilmente conseguem fazer e podem me dizer qual é o resultado, digamos. Já agora, dou-vos aqui um bocadinho de tempo, mas eventualmente vocês quase já ao olho conseguem ver o que é que vai acontecer. Não sei se alguém quer tentar, mas
Alguém consegue? Qual é o valor em decimal que vamos obter? E qual é o valor que fica na flag? O valor que vai ficar na flag vai ser o 1 Certo? e o valor decimal fica 2. Ok, correto. Pronto. Isto ficou claro para toda a gente? Não percebi muito bem, senhor. Ok, não percebi muito bem. Mas ouviu com atenção o resto, não é? Só para perceber o que é que eu tenho de explicar. Ok. Então, se nós olharmos aqui, o que é que temos? Este seria o nosso valor final, não é? O que eu disse para vocês pegarem e fazerem agora o shift. Se você fizer um shift de 2 posições para a direita, em que sabendo que na nova posição introduzimos sempre aqui o 0, não é? O que é que vai acontecer? Se nós deslocarmos uma única vez para a direita, o que é que nós vamos ter? Vamos ter, eu vou colocar aqui só e depois já explico. Ora, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Se deslocássemos uma única vez, em que pomos aqui, flag igual a 0. Se deslocássemos uma única vez para a direita, o que você iria acontecer era, você tinha que andar para a direita uma posição destes bits. O que é que acontece? Introduzindo aqui o 0. O que é que acontecia? Você, se introduzisse o 0, ficaria, então, este 0 aqui, não é? Introduz o 0, e todos os bits depois andam uma posição para a direita. Ou seja, este passa para aqui, e assim consecutivamente, este passa para aqui, e por aí fora. Até que chegamos ao final, e no final temos este bit aqui, não é? E este bit, o que é que lhe acontece? Passa para a flag do carry, e terminamos então com o 1, que seria o que tínhamos. Correto? Isto ficou percebido, Alexandre? Acho que foi o Alexandre que perguntou, não foi? Foi o Alexandre, mas sim, ficou percebido. Ok. E agora o que é que acontece de seguida? Mais Pois é. uma posição que deslocamos para a direita, correto? Certo, certo. Pronto, e o que é que vai acontecer? No fundo, o que vai acontecer é este bit vai acabar por passar para a nossa flag do carry, ou seja, deixa de pertencer ao nosso conjunto final, e o nosso conjunto final adicionamos um 0 no início, e que fica aquele valor ali, que é o 2 em decimal. Obrigado, senhor. Nada. Ora bem, continuando. Deixem-me só para ver aqui isto tudo. Pronto, e isto são as nossas instruções de deslocamento. Volto a relembrar novamente, e não se esqueçam, deslocamento lógico para a direita é diferente de deslocamento aritmético para a direita. Deslocamento para a esquerda, lógico e aritmético são exatamente iguais, ok? Passamos então para as instruções de rotação. Ora bem, se olharmos para as instruções de rotação, o que é que nós temos? Como eu vos disse no início, o próprio nome, não é? Rotação significa que vamos andar aqui a fazer uma rotação, no fundo, de bits. Neste caso é para a esquerda, estava a fazer para a direita. Mas fazemos aqui, rodamos, ou seja, à medida que rodamos cada vez mais bits, no fundo, o que acontece é, estamos a dar voltas a isto, mas não se adiciona aqui nada de novo, digamos. Então, temos aqui o roll, que é, no fundo, uma rotação para a esquerda, e o que ela faz é, vai deslocar cada bit para a esquerda, como vocês veem aqui em cima. O que vai acontecer é que o bit mais significativo vai ser copiado para a flag do carry e para a posição do bit menos significativo, ok? Ou seja, rodamos bit para a esquerda, o mais significativo passa para aqui, para a flag do carry e para esta posição. Pronto, e isto é como se processa esta instrução de rotação para a esquerda. De que forma é que podemos aplicar isto? Ou que tipo de aplicações é que nós temos? E isto é um exercício em que, se eu vos perguntasse, antes de vos apresentar este tipo de instrução, de que forma é que vocês, por exemplo, olhavam para estes bits aqui, por exemplo, e eu dizia-vos, olha, eu quero que vocês peguem nos 4 bits mais significativos e troquem com os 4 bits menos significativos.
ou seja, os 4 bits menos significativos passam para aqui e os mais significativos passam para aqui. E sem vos apresentar este tipo de instrução, poderia ser um exercício engraçado que era vocês pensarem de que forma é que conseguiriam fazer isso. E se vocês, agora, ao fim de saberem este tipo de, e percebendo este tipo de instrução, vocês conseguem perceber que é bastante fácil, não é? Se vocês fizerem uma rotação de 4 bits para a esquerda, no fundo o que vai acontecer é estes 4 bits vão passar para este lado daqui e estes 4 bits daqui passam para este. Como vocês temos aqui o exemplo, já lá vamos, aqui em baixo. Mas pronto, olhando então para a instrução de rotação, vamos imaginar que nós tínhamos aqui um move AL, F0, não é? Se fosse em hexadecimal, ou seja, 1110000 em bits, e eu dizia para vocês fazerem uma rotação para a esquerda de 1 bit, no fundo. O que é que acontece? E seguindo o que acontece aqui, nós pegávamos, obviamente, não é? No fundo, aqui neste bit mais significativo, e o que é que lhe acontece? O que lhe acontece é, passamos isto para a flag, não é? Do carry, mas, ao mesmo tempo, vamos rodá-lo para a posição em que temos o bit menos significativo e passamos os outros todos, ou seja, avançamos então 1, 0, 0, 0, 0 e 1. E isto seria o nosso, no fundo, o nosso resultado final com uma rotação para a esquerda de 1 bit. Ok? Está percebido? Em que teríamos o carry flag com o valor de 1 por causa disso mesmo. Ficou percebido, correto? Aqui a parte da rotação. É importante que vocês vão percebendo porque vamos ter outro tipo de instrução de rotação também para a esquerda, que vai ser um pouco diferente desta. E que vai ser útil para algum tipo de instruções que nós vamos utilizar. Que é no caso do exercício que vocês vão ter de resolver de seguida, ao fim de vos apresentar estas instruções de rotação. Olhando outra vez, e agora para uma nova instrução, em que tínhamos move DL,3F, ou seja, temos aqui o 3 e o F representado, e imaginem que eu vos pedia, em vez de ser uma coisa direta em que vos dava a instrução de roll DL,4 para vocês fazerem, imaginem que eu vos pedia para fazer desta forma. E isto para chamar a atenção de alguns colegas que me estavam a perguntar no início, por exemplo, de que forma é que o professor, por exemplo, em perguntas de desenvolvimento, nos poderia, ou se as perguntas iriam ficar mais difíceis de perceber. Isto é uma das formas que eu vos poderia perguntar para vocês fazerem um exercício. Em vez de vos dizer diretamente, olha, vocês têm aqui estas duas instruções, quero saber o resultado final, eu dava-vos este comando e dizia-vos, eu quero trocar os bits mais significativos com os menos significativos, de que forma é que eu faço isso e apresento-me o resultado final. Estão a perceber? E isto é uma das formas de eu não vos perguntar diretamente como vocês têm nas fichas, mas uma forma de dar a volta para ver se vocês percebem o que é que as instruções têm por base. Pronto, e isto poderia ser uma forma, já não lembro quem perguntou, mas quem perguntou no início se eu fizesse perguntas de desenvolvimento, se vos iria dificultar a percepção de analisar a pergunta. Eu acho que isto não é dificultar, é apenas uma forma de dar a volta e não vos dar a instrução diretamente, em que quero que vocês saibam como se faz. Pronto, isto seria uma das formas que eu poderia fazer, está bem? Continuando, se eu vos perguntasse isto, obviamente vocês, ao fim de já saberem trabalhar com a instrução de rotação para a esquerda, saberiam que era esta a instrução, no fundo, que vocês teriam que executar, este comando. Ou seja, um roll DL,4. Porque o que é que ele vai fazer? Ele vai andar 4 vezes, no fundo, vai rodar este, depois este anda para a esquerda, roda a seguir, este anda para a esquerda, roda a seguir, e este anda para a esquerda e roda novamente. Ou seja, o que nós vamos ficar no final, no fundo, acaba por ser estes 4 bits vão se deslocar para aqui e estes 4 bits vão se deslocar para aqui, em que no fundo o que fazemos acaba por ser mesmo a troca dos 4 bits menos significativos com os mais significativos, que é o resultado que vocês têm em baixo. Qual é o valor que fica na flag do carry? Ou seja, no fundo, é vocês olharem para as instruções todas que vocês fizeram, ou seja, a rotação de 4 vezes, e verem qual foi a última rotação que vocês fizeram para ver qual é o bit, no fundo,
que acabou por ficar, mas que no fundo vocês sabem que é igual a este, não é? Como vocês veem aqui, ou seja, este bit mais significativo na última instrução passa para aqui e é copiado para a flag do carry. Em que no fundo, então, vocês sabem que o bit que vocês têm aqui vai ser exatamente igual ao bit que fica na vossa flag do carry. E se vocês fizessem isto 4 vezes, não é? No fundo, pegavam nestes bits, faziam uma rotação para a esquerda, ou seja, este pegava, deixem-me só pegar isto, que já aqui está uma grande confusão. Se vocês fizessem, no fundo, este pegavam e ia para a flag do carry, não é? E pegavam nele e traziam-no para o bit menos significativo. Faziam uma vez, depois a seguinte já era atualizada para o flag do carry e o que acontecia era este é que passava para o bit menos significativo. E assim consecutivamente. Se vocês ainda não conseguirem ter a experiência para fazer isto a olho, no fundo, das 4 vezes, não tem mal nenhum vocês pegarem nisto e fazerem movimento a movimento para perceber como é que fica, pronto. Mas que no fundo o resultado vai ser aquele, que é o que vocês têm representado ali em baixo. E em termos de aplicação, o que no fundo acabaram por fazer foi exatamente trocar os bits menos significativos com os bits mais significativos, porque fizeram um deslocamento de 4 bits, no fundo. Ficou percebido? Ok, ainda bem. Espero eu que sim. Continuando e passando para o outro tipo de instrução que nós temos, e se esta ficou percebida, ainda bem, olhamos então para a da direita. Qual é a diferença que nós temos de uma para a outra? No fundo, como o próprio nome diz, não é? Um é para a esquerda, o outro é para a direita, mas são exatamente a mesma coisa como nós vimos nos deslocamentos. Ou seja, a instrução de ROR, rotação para a direita, desloca cada bit para a direita, ou seja, andamos um bit para a direita, de 1 em 1, e o que é que acontece ao bit menos significativo? Ele é copiado para a flag do carry e para a posição do bit mais significativo. Ou seja, exatamente igual àquilo que vimos na rotação para a esquerda, a diferença é que a rotação é no sentido inverso. Então, se tivermos este exemplo, move IL, F0 em hexadecimal, se nós fizermos então uma rotação para a direita, o que é que vai acontecer? Vamos pegar aqui nestes bits todos e vamos deslocar uma posição, vamos rodar no fundo um para a direita, em que sabemos o quê? Este bit aqui passa para a flag do carry e passa para o nosso bit mais significativo e todos os outros andaram, não é, no fundo, uma posição para a direita. Em que no final, não é, este, que era o que tiramos daqui, passou para aqui, ou seja, fica 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 e a flag do carry, no fundo, era o bit que tínhamos na posição, no fundo, do bit menos significativo. Da mesma forma que conseguimos fazer para a esquerda, conseguimos fazer para a direita. Se eu vos desse este registro e dissesse para vocês trocarem os bits mais significativos com os menos significativos, bastava fazer uma rotação para a direita de 4 posições, ou no caso também poderiam fazer uma para a esquerda, que iria ser exatamente igual. O resultado iria ser exatamente igual àquele que vocês viram no slide anterior. Pronto, isto seria uma das formas para fazer, ok? Passando para o outro tipo de rotação para a esquerda, mas tendo em atenção o bit que nós já tínhamos contido na flag do carry. E porque é que isto é importante? Não vos quero dizer já, mas vão conseguir vê-lo num slide para a frente, não daqui a 2 slides para a frente, ok? Mas isto é importante porque se nesta instrução nós estávamos a impor um bit na flag do carry, nesta instrução agora o que nós estamos a dizer é vai buscar o que está o bit que está na flag do carry e coloca-o no bit menos significativo, ok? E aqui sim, nós vemos uma rotação contando com a flag do carry
Enquanto que na outra de há pouco, o que nós fazíamos era, colocávamos este bit que aqui estava aqui e colocávamos este bit também aqui, não é? A diferença, como vocês viram, no fundo, ou seja, ele passa para a flag do carry, mas também passa para a posição do nosso bit menos significativo. E a diferença nesta instrução, que é o RCL Rotate Carry Left, já temos em atenção só e apenas o que está na flag do carry para passar para a nova posição, ou seja, para o nosso bit menos significativo. Conforme diz, desloca cada bit para a esquerda e copia a flag do carry para o bit menos significativo e o nosso bit mais significativo é copiado para a flag do carry. Não sei se algum de vocês já consegue ver a importância deste tipo de instrução, mas se não conseguir, vai pensar nisso daqui a pouco, ok? Mas olhando então para a instrução, percebendo como é que se executa, vamos imaginar que nós temos aqui um MOVBL88H, ou seja, em hexadecimal, representamos então aqui o nosso 88 em hexadecimal, e se fizermos então um Rotate Carry Left do nosso registro em um bit, no fundo o que vai acontecer é nós pegarmos então neste que temos aqui e assumindo que tínhamos aqui a nossa flag do carry a 0, o que é que acontece? Este bit aqui mais significativo vai passar para o carry, não é? E este bit que tínhamos aqui no carry vai passar para o nosso bit menos significativo, correto? Ou seja, o que é que acontece? Então este passa para o nosso carry, como viram, e este carry passa para o bit menos significativo. Pronto, e acabamos por ter aqui, se fizermos uma rotação para a esquerda do carry, no fundo, acabamos por ter este valor de registro. Se fizermos novamente mais um RCL VL,1, o que é que acaba por acontecer? Ou seja, nós já tínhamos o nosso carry, já estava a 1, não é? Ou seja, sabemos que ele vai para o bit menos significativo, ou seja, este 1 passa para o nosso bit menos significativo. No fundo, atualizamos o nosso carry flag com o valor do bit mais significativo, que era este 0 que vocês tinham aqui, ele passa para a flag do carry, e no fundo temos o 00 que era o que tínhamos, que no fundo 10000 e no tal bit menos significativo, aí sim passa a ficar no bit menos significativo. Ok? Ficou percebido a diferença de uma instrução para a outra, correto? Certo? Na outra, a diferença seria algo deste estilo que vocês veem aqui. E enquanto que agora nesta, o que passa para o nosso bit menos significativo acaba por ser o valor que nós tínhamos na flag do carry. Ok? Pronto, espero que tenha ficado claro. Isto para a esquerda e passa-se exatamente o mesmo se tivermos em consideração para a direita. Ou seja, na instrução desloca cada bit, no fundo, para a direita e copia o que está na flag do carry para o bit mais significativo. O bit menos significativo é atualizado aqui para a flag do carry. Pronto, isto é a instrução do Rotate Carry Right do RCR. Vamos imaginar que eu tenho aqui estas instruções. Imaginem que eu dava-vos isto num vosso teste que vocês fizessem, seja agora no teste, seja no exame final, seja onde for. Dava-vos isto e pedia-vos para vocês calcularem ou para mostrarem quais são os valores que ficam na carry e no registro AH final. Pronto, isto seria um exemplo de algum exercício do estilo que eu poderia pedir. Chama a vossa atenção, porque ainda não viram isto em mais nenhum lado, pelo menos como me recordo anteriormente, mas STC quer dizer set carry, ou seja, o que este comando faz, antes de tudo iniciar, ele diz-me, olha, a nossa flag do carry está a 1. Se eu tivesse um CLC no início, o que ele me fazia era a carry flag, ficaria com o valor de 0, ok? Isto é importante que vocês saibam, porque pode aparecer, se eu colocar uma quantidade de instruções em que dependam da flag do carry, eu, por norma, inicializo essa flag ou com 0 ou com 1, baseado nestas instruções. Continuando, então, eu faço aqui o set carry com este comando, ou seja, a minha carry flag passa a ter o valor de 1.
O move AH,10, ele mantém o valor que estava na carry e faz-me para o AH, põe-me o valor que eu coloquei aqui em hexadecimal, ou seja, 10. E agora faço um RCR do AH,1, em que no fundo, o que é que eu vou fazer ao nosso valor que foi colocado? O que eu vou fazer é deslocar, ou melhor, rodar uma posição para a direita, mas o que acontece é, o nosso valor que estava na flag passa para o bit mais significativo, ou seja, está aqui, este era o valor da flag, e depois temos estes bits que andam todos, no fundo, para a direita, que estão aqui, em que o último sai daqui e vai para a flag do nosso carry, no fundo. E temos aqui então a nossa flag do carry atualizada com o valor de 0, que era o bit que nós tínhamos aqui no menos significativo, e atualizámos o bit mais significativo com o valor que tínhamos anteriormente da flag. Ok? Pronto, e com isto eu concluo as nossas instruções de deslocamento e de rotação e concluo também a matéria em termos de aulas teóricas para o vosso teste do dia 3 de maio, que será realizado aqui nesta aula teórica, ok? Pedia-vos só para pensarem neste exercício, em que é um exercício um pouco semelhante àquele que vocês vão encontrar na ficha 4, num dos exercícios que vocês têm lá, e eu gostava que vocês pensassem um bocadinho e tentassem discutir comigo, obviamente, a resolução deste exercício, em que eu vos digo que o ly é uma variável de 32 bits, ou seja, longo, e pedia, então, sem utilizar instruções de multiplicação e adição, para codificarem esta instrução, em que eu tenho ly vai ser igual a ly vezes 2. E gostava que pensassem e que tentassem resolver este exercício, ok? Vou-vos dar um tempinho, está bem? Força, tentem mesmo fazê-lo, porque é este tipo de dificuldades que vocês podem encontrar muitas vezes em alguns exercícios e eu quero que passem por eles. Pessoal, quero interação e quero que resolvam mesmo, está bem? Porque se eu sentir que ninguém resolveu, também não o vou resolver aqui e avanço para a matéria seguinte e deixo-vos com este exercício para fazer, está bem? Por isso gostaria de o discutir um pouco com vocês para perceber se vocês conseguiram perceber as instruções, no fundo, e as aplicações delas, as instruções anteriores. Temos que mover os bits basicamente uma casa para a esquerda. Sim, mas eu recordo que isto é do tipo long, ok? A variável com que estamos a trabalhar. Ou seja, o que é que isso quer dizer?
Pessoal, eu não me importo de perder meia hora com este exercício com vocês, para o fazerem. Não me importo mesmo, porque aquilo que eu tenho que dar depois de Arduino, consigo dar na próxima aula sem problema. Agora, eu gostava mesmo é que tentassem fazer e passar pelas dificuldades e pensar. Vocês recordam-se quando vocês faziam, por exemplo, um incremento de uma posição numa variável do tipo long? O que é que vocês tinham que respeitar quando passavam dos 16 bits menos significativos para os 16 bits mais significativos, correto? Vocês recordam-se disso, não é? Vocês, nos 16 bits menos significativos, vocês usavam um add, para os 16 bits mais significativos, vocês utilizavam um ADC, ou seja, um add com a adição do bit que estava no carry da adição anterior, não é? Que vinha da adição anterior. Aqui vão ter que respeitar, ou melhor, vão ter que pensar da mesma forma. E por isso é que eu considero este exercício muito completo nesse sentido. Uma coisa bastante simples, mas que é muito complexo, muito completo, não é complexo, é completo nesse sentido, do que é que vocês têm de conhecer para o resolver. E por isso eu esperava que vocês tentassem e que perdessem um bocadinho de tempo e dificuldades e aí a coçar a cabeça a tentar resolvê-lo, está bem? E eu depois pergunto aqui a alguém random, sem problema nenhum, se tem alguma ideia de como se faz. Esta é a altura em que eu vou começar a ver o número de alunos a sair. Alguém tem alguma noção de como se faça? E pessoal, comentem à vontade, já vos disse, estamos aqui para aprender e por isso podem errar o que tiverem de errar à vontade, mas tentem ter algum conhecimento ou alguma opinião para fazer as coisas, está bem? Mas podem errar à vontade. Aqui não estão a ser avaliados por isso. O que estão a ser avaliados é se estão muito calados ou não, no fundo. Não há ninguém que queira tentar fazer o exercício? Seja, há bocado, quando estava a apresentar as novas instruções, tinha dito que uma delas era como multiplicar por 2. Não sei, acho. Certo, isso sim. E isso é isso que eu quero que vocês assumam aqui. Ou seja, eu disse-vos que o deslocamento não é rotação. Deslocamento para a esquerda vocês multiplicavam por 2. A rotação, como é óbvio, vocês também multiplicam por 2. Se têm é uma adição, que é vão respeitar aquilo que estava no bit na flag do carry, no fundo. Que é importante aqui, porque vocês estão a trabalhar com 32 bits. Temos uma adição, mas não podemos utilizar o add. Vocês não vão fazer adição nenhuma aqui, ok? Vocês não podem fazer a adição. Vocês fazem uma multiplicação, é a mesma coisa que fazerem um deslocamento para a esquerda, correto? Isso toda a gente concorda, certo? Sim. Pronto. É que se vocês fizerem um deslocamento de 1 bit para a esquerda, é o mesmo que vocês multiplicarem por 2 elevado a 1. Ok? Se aquele LY fosse de 16 bits, isso funcionava na perfeição, não é? Vocês faziam apenas um deslocamento para a esquerda do vosso registro e estava feita a multiplicação por 2, correto? A diferença aqui é que vocês estão a trabalhar com 32 bits e têm que respeitar os 16 bits menos significativos e os 16 bits mais significativos. E por isso é que este exercício não é direto como aqueles que vocês viram anteriormente. Sim, Rafael. E não havia outra instrução em que tornávamos vocês na vossa aula 4, desculpe só interromper, eu não estou a mostrar os slides anteriores, não porque quero que vocês já tenham assumido a matéria toda. Estou a assumir é que vocês na aula 4, na parte final dos slides, têm lá só não têm este exercício, mas têm informação acerca das rotações e deslocamento. Vocês podem ir consultando. Ok? Podem olhar para eles para os relembrar. Eu não estou a assumir que vocês tenham fixado exatamente tudo aquilo que eu dei agora. Mas diga, continua, Rafael. O que eu ia dizer era que tínhamos aprendido uma instrução para transformar passar de 16 para 32 bits
também podíamos fazer uso dessa instrução? Não, Não? não quero. Não. Já percebi o que é que estava a dizer, mas sim, não. O que você tem de fazer aqui é, você não consegue fazer, primeira coisa de todas, estas instruções são instruções por causa da nossa arquitetura, em que eu já vos disse desde o início, na nossa arquitetura, os registros internos dela só trabalham com 16 bits. Ou seja, você mesmo que convertesse o que quisesse em 32 bits, não estaria a fazer corretamente. Porquê? Porque fez uma instrução em 16 bits e depois é que converteu de 16 para 32. Ou seja, isso não é correto. Sim. Tem que fazer a instrução de 16 bits menos significativos, a instrução dos 16 bits mais significativos e depois mover para cada um da vossa estrutura, no fundo, que a estrutura é LY, tem 16 bits menos significativos e tem 16 bits mais significativos. E depois tem que mover para os 16 bits menos significativos o resultado de uma operação e para os 16 bits mais significativos da vossa estrutura LY, o resultado que vocês executaram dos 16 bits mais significativos. Alguma pista? Ou ainda nada? Sim, então vamos ter que usar o DX e o AX, correto? Exatamente, Pronto, isso. agora a minha questão é como é que nós fazemos, o que é que nós temos que fazer antes para depois temos os valores para mover para dentro de cada uma dessas. Vou adiantar, eu acho que não percebi bem, porque ficou um pouco confuso, mas vou adiantar aqui apenas um recordar de alguma coisa para vos facilitar. Estas são as duas primeiras instruções que vocês têm de fazer, ok? Agora, quero que me digam como é que fariam, o que é que vinha a seguir, ou o que é que vocês pensam que possa vir a seguir, mas digam-me alguma coisa. Não era o SHL? Não. Ok, SHL, E como é depois que temos fica? LI, Não, você moveu os 16 bits menos significativos para o AX, não é? Então vai trabalhar com o AX, não é? Isso é a primeira coisa. Se os moveu para o AX, quer dizer alguma coisa, é para Sim. trabalhar com o AX. Porque o LY é 32 lá bits. Sim, e é 32 bits, você não pode trabalhar com os 32 bits. Trabalha com 16 bits. Então, no fundo, o que é que fazemos aqui? SHL, AX, vírgula, quanto? 1, Ok, porque só queremos multiplicar uma vez por 2. certo. Mas isto que nós acabamos de fazer foi o quê? Foi uma multiplicação dos 16 bits menos significativos por 2, correto? Agora temos a fazer outra vez a SHL, DX. Será? Ok, eu vou colocar aqui. Não quer dizer que isto esteja correto. Você sugere que seja isto, não é? Talvez, não sei. Ok, e depois? Setor, não é um move. Não é um move. Passamos os bits menos significativos para os mais. E agora temos que fazer um move. Ou não? Não. Só há um único problema, que é o quê? Quando vocês fazem este SHL, o que é que acontece com a instrução do SHL? Nós estamos a mover para a esquerda, em que na nova posição colocamos 0, não é? Aquilo que nós aprendemos na instrução. Na nova posição colocamos 0, ou seja, a nova posição é o bit menos significativo, e o nosso bit mais significativo vai para onde? Vai para a flag do carry, não é? Certo? Se esse bit fosse 1, quando nós fizéssemos agora, por exemplo, este SHL dx,1, estávamos a perder totalmente esse bit da flag do carry, não é? Ele não estava a ser passado dos nossos 16 bits mais significativos, não estava a ser passado, desculpem, ele não estava a ser passado da nossa operação dos 16 bits menos significativos, ele não estava a ser passado para os nossos 16 bits mais significativos, correto? E por isso é que eu vos disse,
no início, quando expliquei este exercício, quando vocês faziam um incremento de 1 num registro de 32 bits, por isso é que eu vos falei naquele ADC, quando vocês operavam com os 16 bits mais significativos, não é? Para respeitar o bit que tinha ficado na flag do carry, para o respeitar, para passar para os 16 bits mais significativos. Lembram-se disso, correto? Ou isso está claro para vocês? Preciso que falem, se não tiver muito feedback, eu não sei onde é que estão as vossas dificuldades, escrevo aqui o exercício, fica feito e está tudo bem. E não se pensa nisso. Mas não é isso que eu quero, obviamente, não é? Podemos utilizar o rotate carry left? Pronto, exatamente, isso mesmo. Quem é que falou? Daniel. Ok, Daniel, exatamente, era mesmo isso que eu queria, ok? Nós fizemos um shift, isto assim rapidamente para vos explicar, nós fizemos um shift para a esquerda de uma posição. O que é que aconteceu? Na nova posição do que nós tínhamos, introduzimos, no fundo, ou seja, se eu vier aqui, agora eu tenho o iPad fora, por isso posso vir aqui e faço aqui a mão. Nós tínhamos aqui os nossos, vamos imaginar que isto eram 16 bits, não é? Por aí fora. Vamos imaginar que tínhamos 16 bits. E o que nós fizemos aqui com este SHL de AX,1, o que nós acabámos por fazer foi, andámos para a esquerda, em que na primeira posição introduzimos 0, e o que tínhamos andámos para a esquerda. E o que tivéssemos aqui, este valor, no fundo, passava para a nossa flag do carry. Não é? É isto que acontece quando nós fazemos o deslocamento para a esquerda. E quando nós voltávamos a fazer aqui outro deslocamento para a esquerda, o que eu vos chamei a atenção é que, ok, isto era nos 16 bits menos significativos, depois, como nós sabemos, isto vai ser um registro de 32 bits, nos 16 bits mais significativos, nós precisamos de ter informação que possa vir daqui, não é? Porque isto vai afetar no composto do nosso registro de 32 bits. Então temos que olhar sempre para o que ficou daqui, porque esta informação que nós tínhamos aqui, fosse o que fosse, que passou para a nossa flag do carry, se fosse um 0 não havia problema, porquê? Porque nós quando fizéssemos agora o SHL do nosso registro de 16 bits mais significativos, iríamos introduzir aqui um 0, não é? Se fosse um SHL. E se este bit aqui da operação anterior fosse 0, não havia problema. Agora, se este bit fosse 1, que era o que estava na nossa, iria ser atualizado para a nossa flag do carry, tínhamos que arranjar uma forma de colocar aqui 1, não é? E a única forma de fazermos um deslocamento para a esquerda, mas colocar aqui 1 no nosso bit menos significativo, é através desta expressão aqui, rotate carry left. E aí sim, com este rotate carry left, já vamos buscar o valor que estava na flag do carry e colocamos no bit menos significativo e andamos uma posição para a esquerda, correto? O que é que falta aqui para terminar o exercício? Quem termina o exercício? O que é que nos falta aqui? As últimas instruções que nos faltam para terminar. Mover novamente para os pointers. Exatamente, ou seja, fazemos então depois um move word ptr ly, vírgula ax e um move word ptr ly de 2, vírgula 2x. E teríamos o nosso exercício completo em que tínhamos feito o quê? Uma multiplicação por 2 sem utilizar as instruções de multiplicação e adição. Isto é um exercício típico daqueles que eu também gosto muitas vezes de fazer, ok? Algo para ver se vocês percebem as instruções. Este é o mais complexo, complexo e completo, no fundo, não é? Porque acaba
por ter que fazer aqui uma divisão entre os 16 bits menos significativos e os mais significativos, e obriga-vos a perceber como é que funcionam estas instruções de deslocamento para a esquerda e a de rotação, tendo em consideração o bit que está na flag do carry. Ok? Ficou claro para vocês ou há algum tipo de dúvida? Eu fiquei um bocadinho confuso, porque normalmente nós utilizamos o Rotate Carry Flag dentro, por exemplo, só com de 8 ou de 16 bits. E você fez aqui uma instrução de 16 bits. Isto é isto aqui, deixa-me apagar isto. Peraí. Isto aqui que você tem aqui é 16 bits. Certo, mas isso passou do AX para o DX, certo? Não passou. A única coisa que passou foi a informação que no final desta instrução ficou na flag do carry. Foi a única coisa que passou para aqui. Eu fiz este deslocamento para a esquerda, de uma posição, correto? Certo. O que é que eu atualizei? Atualizei o meu registro AX com o novo valor desta deslocação, mas atualizei também o valor da flag do carry, correto? Sim. Com o quê? Com o bit que estava com o bit que tínhamos na posição mais significativa, não é? Do nosso registro, correto? Exato. Então, com o Rotate Carry Left, qual é a única informação que eu vou buscar em relação ao resultado anterior? A única coisa que eu vou buscar é o que estava no carry, na flag do carry. De resto, você vai fazer um Rotate Carry Left do seu registro DX de uma posição. Deixa-me andar aqui para trás. Não sei se aquilo fica... Não dá para ver bem, mas pronto. Quando você faz este Rotate Carry Left, você vai fazê-lo ao DX, mas vai ter em atenção o quê? O valor que tinha deste carry. Que vai lhe fazer o quê? Vai colocá-lo na sua posição menos significativa. Ou seja, este valor que estava aqui na flag do carry é imposto pela instrução anterior, que era o SHL AX,1, correto? Certo. A sua nova instrução vai ser um Rotate Carry Left ao registro DX. A única coisa que vai buscar é esta flag do carry e vai colocá-la aqui. Mas o seu registro DX vai ser o que vai andar aqui uma posição para a esquerda e vai atualizar a flag do carry com o seu bit mais significativo que estava no registro DX. Já não tem nada a ver com AX, ok? Mas então eles vão partilhar o carry, o valor do carry? Sim, porquê? Porque o seu registro de 32 bits é composto por o quê? Por 16 Sim. bits mais significativos e menos. O que vem dos menos significativos tem que ser informação útil para os 16 bits mais significativos. Ok. Porque senão vai comprometer o seu registro total, o seu registro final de 32 bits, não é? Vai-lhe faltar informação. Você vai inventar, se fizesse um SHL aqui DX,1, você ia inventar informação para o registro dos 16 bits mais significativos, que não é o que nós queremos. Nós queremos que a informação venha toda certinha. Está percebido? Sim, obrigado. Nada. Ficou claro para toda a gente? Ok, pronto, ainda bem. Mais uma vez digo, é um exercício que eu gosto, está bem? Bom, com isto, e novamente, conforme eu disse, e por isso é que quis perder aqui um bocado de tempo para insistir nestas instruções, que muitos de vocês, aliás, acho que ninguém ainda trabalhou com elas, porque só vão fazê-las na ficha 4 e segundo o que sei, os alunos do professor João, que são os que normalmente vão mais adiantados por terem uma aula a mais para já, ainda não chegaram a esta fase. É uma preparação para vocês para a ficha 4 e aos meus alunos, se não resolverem esta semana, resolvem para a semana, ok? Mas é importante que vocês saibam como é que funcionam estas instruções de deslocamento e de rotação. Então, conforme disse, com isto passo então para a próxima matéria, isto em termos práticos, ok? Por isso é que eu estou a colocar aqui, porque isto seria algo que poderia ser dado na vossa prática, mas eu decidi que seria mais fácil ser eu a dar-vos esta informação para todos,
aqui na aula teórica e depois nas próximas aulas teóricas falaremos então um pouco dos sistemas embebidos e de que forma é que os analisaremos e com base em arquiteturas e por aí fora, mas para já aquilo que eu gostaria de dar aqui hoje seria Arduino. O que é o Arduino? Eu não sei se muitos de vocês já tiveram experiência, alguns provavelmente podem vir do CTESP já trabalharam com Arduino, há outros que nunca trabalharam com ele, mas já ouviram falar, e há outros que nem nunca ouviram falar dele e nunca trabalharam com ele. Pronto. Isto é um Arduino. Sim, força. Peço desculpa interromper, eu tenho só uma questão relativamente ao exercício anterior. Nós usamos 2 registros diferentes, certo? Sim. E cada registro tem sempre uma flag de carry, não é? Ou nesse caso esses 2 registros tinham uma flag de carry cada um, certo? Cada instrução vai ter, no final, vai ter uma flag de carry associada, ok? Não é um registro, ok? Ok. Continuando, diga-me outra vez a sua pergunta, por favor. A sua dúvida é em quê? Se, por exemplo, nós temos o registro AX, certo? Já percebi a sua dúvida, pronto. Eu acho que da forma que eu lhe disse, acabei por responder, mas eu vou aqui no instante, eu não me importo perder aqui mais tempo, porque isto é o que eu quero que vocês aprendam para já. Eu vou passar aqui no instante, eu apaguei, mas... Se eu tiver aqui, continuando, AX,1, RCL DX,1 e depois a nossa instrução final, o move, word, PTR para X e então depois o move, word, PTR. Sim, força, diga. Ali não é SHL? É igual. É a mesma coisa. Ok. É propositado. O que eu coloquei é propositado em relação àquilo que eu já poderia eventualmente ter colocado anterior, que é para vocês perceberem, conforme eu disse, deslocamento aritmético e lógico para a esquerda são exatamente iguais. Na direita já não são, ok? Continuando. No final de cada instrução, ou seja, quando você faz este move AX, aliás, até vou colocar aqui outra coisa. Vou fazer isto assim. O que é que isto quer dizer? Conforme eu já vos tinha dito, o que isto faz é que o nosso carry flag fica com o valor de 0, correto? Sim, sim. Pronto. No final desta instrução, ele vai respeitar o valor que estava na carry do flag. Eu aqui só vou estar a atualizar este valor, ok? Isto poderia ser também, há exercícios que eu gosto de fazer em que é vocês olharem apenas para a flag do carry e irem atualizando, ou melhor, só vou perguntando no final de cada instrução qual é o valor que está na flag do carry. Continuando aqui, isto mantém-se, porquê? Porque não houve nada que nos pudesse alterar a flag do carry, correto, Bernardo? Sim, senhor. Está a perceber? Isto está-lhe a esclarecer as dúvidas que você foi tendo, porque você estava a associar isto a um registro. Isto não é um registro, é a uma instrução que você faça, o valor do carry é atualizado. Okay. No final desta instrução, eu não sei que valor vou colocar aqui, tinha que saber qual é o registro que eu tinha aqui no AX, não é? Porquê? Porque este shift para a esquerda vai ser o valor que estava no bit mais significativo do nosso registro AX, correto? Correto. Pronto, e eu agora aqui já não sei o que é que eu tenho. Ok. E assim consecutivamente, ok? E assim consecutivamente. Este X agora iria passar para o bit menos significativo do meu registro DX e a carry do flag iria ser atualizada com o bit mais significativo que nós tínhamos no registro DX. E novamente, eu não sei, só tinha de conhecer o registro, não sei quanto é que tenho aqui. Ok. Uma coisa eu sei, o valor com que eu ficasse aqui, por exemplo, X1, seria o valor que eu ficava no final de cada uma destas instruções, porque nenhuma delas iria atualizar ou alterar o meu valor da flag, ok? Ok. A minha dúvida era se
cada registro tinha uma carry de flag independente, digamos. Não. Ok. Final de cada instrução está associado sempre a flag do carry. Porquê? Esta flag é o que lhe dá a informação da operação que aconteceu. Se houve um bit a mais ou não, para algum lado. Ok, tá. Tá? Sim. Nada. Ora bem, continuando e indo só aqui a introdução assim muito rápida, que eu depois dou-vos algum contexto mais para a frente, mas pelo menos ficam já a saber as bases, no fundo, do Arduino. Conforme eu estava a dizer, muitos de vocês já trabalharam, outros já ouviram falar, outros nunca sequer viram isto. Se vocês procurarem sobre ele e procurarem projetos, vão encontrar coisas engraçadas, em que no final desta cadeira ou no final de sistemas embebidos, dependendo de como eu faço o formato depois, mais à frente, no terceiro ano para vocês, de sistemas embebidos, mas o que eu gosto é que vocês, coisas em casa que queiram fazer, seja de sensores, ou seja algum controlo automático de alguma coisa, vocês saibam já fazê-lo com aquilo que vocês aprenderam, obviamente, aqui na cadeira. Que não seja apenas uma coisa de fazer para as fichas, mas que vocês pensem em coisas em que vocês podem aplicar isto. Pronto, olhando aqui para o formato do Arduino, onde é que eu posso ir? Posso começar por aqui, por exemplo, vocês têm aqui o jack USB, que ele vai-vos dar, se vocês ligarem isto ao computador, ele vai alimentar a vossa placa toda, através deste USB que vocês têm aqui. E depois tem aqui um conversor, no fundo, de serial para USB, ou seja, toda o interface que vocês têm aqui, depois acaba por ser convertido para USB para vocês ligarem ao computador. Tem aqui um cristal, que é uma coisa bastante importante que vocês normalmente também não sabem e não ligam, mas é isto que vos dá a velocidade de processamento que vocês querem do vosso microcontrolador. Ou seja, é isto que diz a velocidade que é possível nas instruções, no fundo. Com que rapidez é que vocês querem executar as instruções ou qual é o máximo de rapidez que é possível, e isso diz respeito a este cristal aqui. Depois olhar para uma parte onde vocês vão trabalhar muito, no fundo, que é estas entradas e saídas digitais. Isto são os pinositos em que vocês chegam aqui com os cabos e ligam, e vocês no fundo acabam por ter aqui entradas e saídas digitais. E aqui, nesta parte de baixo, também tem aqui mais 6 entradas analógicas que também podem ser utilizadas como saídas digitais. O que é uma entrada digital e o que é uma entrada analógica? Uma entrada digital, no fundo, é uma informação que vocês possam ler apenas de on-off, não é? Se vocês quiserem saber, aquela luz está ligada, ok, está ligada, tem um valor a high, ou seja, tem um valor que vem a 5 volts ou a 3.3 volts, se estiver desligado vem a 0 volts e nós lemos isso e sabemos, ok, aquela luz está ligada ou está desligada. Por outro caso, se nós olharmos aqui, por outro lado, para as entradas analógicas, qual é a diferença? Ela permite-nos saber que valor é que tem. Ou seja, no fundo, o que nós lemos aqui é 0 ou 5 volts e nós aqui lemos entre 0 e 5 volts, ou seja, vários valores que estão aí e nós conseguimos ver, não é só o ligado e desligado, mas o ligado, por exemplo, com que brilho, no fundo, com que brilho é que nós temos uma luz que está ligada aqui, com que brilho é que ela está ligada. Pronto, e depois nós vemos várias aplicações que nós temos nesse sentido. Temos aqui o nosso principal, que é aquilo que nós nunca ligamos, não é? No fundo, porque olhamos, ele está aqui ligado à placa e o que nós olhamos é, no fundo, ligar os nossos sensores aqui a estas entradas e saídas ou aqui, mas nunca ligamos a isto. Porquê? Porque isto, se vocês depois analisassem esta placa, isto vem, por exemplo, este pino que está aqui, ele liga aqui, tem um furo, passa para a via de baixo, e a via de baixo eventualmente vai ligar a um destes pinos, e assim consecutivamente para os outros todos. Ou seja, isto, como é uma placa de desenvolvimento, está feita de ser de forma simples, não é? Mas se vocês quisessem fazer uma placa vossa, vocês pegavam só neste microcontrolador aqui e faziam uma placa com ele, não precisavam ter nada disto aqui ligado, nem nada disto. No fundo, isto está para facilitar. Esta entrada aqui vai dizer respeito a um, este diz respeito ao outro e este a outro. Eu estou a dizer isto, não quero dizer que seja por esta ordem, mas basicamente o que vocês veem aqui diz respeito sempre a um pino deste vosso microcontrolador, que é a unidade central, no fundo, é o vosso CPU que aqui está, diz tudo. Depois tem aqui a vossa fonte de alimentação da vossa placa, no fundo. O que é que vocês têm? Têm uma
um jack de alimentação em que vocês podem ligar externamente sem precisarem de ligar o USB. Vamos imaginar que vocês ligam ao vosso computador, primeiramente, descarregam o vosso programa para dentro do microcontrolador e depois desligam o USB. Vocês não precisam de ter o vosso dispositivo depois ligado ao computador para ele trabalhar. Basta terem ou uma fonte de alimentação, ou depois vocês vão ver que através deste VIN que aqui está, vocês podem ligar uma bateria externa, e a partir do momento que ligam a bateria externa, o vosso sensor ou o que quer que vocês tenham desenvolvido aqui na vossa placa de Arduino está pronto a trabalhar sem ser preciso ligar ao computador já para descarregar o programa ou pôr o alimentar. Ele já está descarregado para aqui, ele está logo a trabalhar. Continuando, depois aqui tem uns limitadores de proteção só por causa das alimentações e por aí fora, isso é um pouco mais eletrónico demais. E aqui tem os terminais de alimentação, 5 volts, 3.3 e a massa, no fundo, que são os 0 volts, que estão aqui o ground, ou seja, isto está ligado, é a mesma coisa, estes dois são a mesma coisa. Depois aqui 5 volts, às vezes vocês, quando ligam isto a uma placa branca, como vocês depois vão ver, não em formato presencial, mas no simulador, no Tinkercad, vocês dá para irem buscar uma placa branca, onde vocês vão colocar alguns sensores que vocês queiram trabalhar. E se esses sensores precisarem de ser alimentados a 5 volts, vocês vêm aqui buscá-los à vossa placa. Ligam aqui um fiozinho, puxam para a vossa placa branca e ligam 5 volts. Se quisessem 3.3, também têm aqui. E depois a massa, que é importante, não é? Também ligarem a massa, mas isso é seu tempo, nós depois nas aulas práticas também vemos isso com calma. Queria-vos era dar apenas um contexto, no fundo, aqui do Arduino, para que vocês saibam com o que é que vocês vão trabalhar. Pronto, algumas coisas eu já falei, como digo, há aqui algumas coisas que podem ser eletrónicas demais, mas também não quer demais vocês saberem algumas coisas, nem que seja para informação. Vocês têm aqui o conjunto de microcontrolador, isto é outro formato em que vocês têm aqui o cristal, está ligado aqui. Isto é o conjunto de microcontrolador e cristal, vai ser então responsável pelo controlo e leitura de todos os pinos que vocês liguem aqui externos, na vossa placa, no fundo. Aqui tem um regulador DC para 3.3 volts, pronto, isto é só para aperfeiçoar no fundo e para ser certinha a vossa tensão. Quando vocês têm aqui 3.3 volts, ela tem que vir de algum lado, não é? Ela vem da vossa entrada dos 5.5, por exemplo, e é convertido para 3.3 volts para que vocês possam aceder a eles, no fundo. Depois tem um comparador para perceber qual é a tensão que está no circuito e em formato de proteção também. O tal conector DC, aqui normalmente é o que eu digo sempre, isto é em formato presencial, vocês no simulador quando ligarem uma coisa mal, ou seja, ligarem por exemplo os 5 volts à massa ao contrário e fizerem algum curto-circuito aqui na vossa placa, se forem em formato virtual não tem problema nenhum, o simulador queixa-se e diz-vos isto está com curto-circuito em determinado sítio, ou por vezes nem diz o determinado sítio, mas diz que está com curto-circuito ou que deu algum problema. Se fosse em formato presencial, vocês não veem nada a funcionar e muitas vezes questionavam-me a mim porque é que não estava a funcionar, e a primeira coisa que eu normalmente faço é colocar o vosso dedo aqui nesta zona, que é isto que protege a vossa placa de queimar quando fazem uma má ligação. E este protetor, no fundo, começa a aquecer até derreter, mas até lá ainda dá tempo de nós desligarmos e acertarmos as ligações. E por norma, quando colocam aqui o dedo, ele está bastante quente e vocês sabem que tem alguma coisa mal ligada, um curto-circuito, que depois temos de olhar para ver onde está o problema. Mas aqui, interessante também, tem este LED que está aqui interno da placa, é o mesmo. Isto aqui está ligado a este pin 13, ok? Se eu vos dissesse, por exemplo, para fazer um programa em que vocês ligavam aqui a este pin 13 um LED externo, e vocês ligavam aqui para uma placa branca, por exemplo, ligavam aqui o LED externo e faziam acender e apagar o LED, ao mesmo tempo que este LED estaria a acender e a apagar, este aqui também estaria. Porquê? Porque este está ligado exatamente também internamente, está ligado a esta saída, no fundo aqui do 13, está bem? Isso é algo que vocês depois vão ver até provavelmente no vosso primeiro exercício que façam depois acerca do Arduino. Aqui tem uns LEDs só para verificar o estado da vossa comunicação, no fundo, entre a placa Arduino e o vosso computador. E depois tem aqui mais fios, no fundo, que vos conseguem identificar. Aqui, neste caso, não tem, isto são fios externos, obviamente.
mas que isto apenas está aqui só para indicar que eles estariam a ligar os dois, acho que seria aqui à mesma zona. Pinos interessantes, este aqui TX e RX, vamos imaginar que eu tenho esta placa e teria mais uma placa Arduino e eu dizia que queria ligar uma à outra. Estes pinos são o que vão servir de base para vocês fazerem a ligação de uma placa à outra. Ok, tem aqui um TX e um RX, depois vocês teriam que ligar este TX ao RX da outra e este RX ligaria ao TX da outra e depois a massa seria comum, mas isso, a seu tempo nós vamos olhar para isso, isto é só apenas uma descrição rápida. Deixem-me ver se existe aqui mais alguma coisa, se podemos deixar para a próxima, não? Deixamos para a próxima aula, pronto, aqui já ficam com um contexto pelo menos do que é o Arduino e como é que trabalham com o que é o Arduino, basicamente é isso, visualmente conhecerem o que é o Arduino, e depois nas próximas aulas iniciaremos a parte já de matéria de sistemas embedded, depois quando chegarem à prática, aí sim, começam a trabalhar com ele em ambiente virtual ainda, mas começam a trabalhar mesmo já com ele. Esqueci-me aqui deste botão de reset, mas no fundo ele faz um reset à vossa placa, iniciando o vosso programa, está bem? Pronto, eu termino aqui hoje, quis dar mais atenção à primeira parte para concluir o assembly. Em relação ao Arduino teremos tempo para trabalhar sobre ele e nas próximas aulas vamos abordá-lo, está bem? Assim Ok, sendo, professor. Até para a semana. até para a semana para alguns, ou